Podem assentar, queridos irmãos. Pastor Rogério, Pastor Anderson, é sempre um privilégio estar aqui. Tenho dito reiteradas vezes que me sinto em casa aqui. Ouvir o coral desta igreja, para mim, é sempre uma inspiração. Se pudesse, passaria a noite toda ouvindo, com grande deleite. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Está escrito: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, pouco menos de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me.
Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? A verdade mais clara e precisa, e também eloquente, que eu quero repartir com vocês nesta noite, é esta: Deus não desiste de você. Mesmo quando você cai, mesmo quando você fracassa, mesmo quando você vai para o fundo do poço, mesmo que todos desistam de você, mesmo que você desista da sua própria vida, Jesus não desiste de você. Esta é a verdade magna que eu gostaria de enfatizar nesta noite. E eu estou certo de que nenhuma biografia da Bíblia reflete de maneira mais precisa esta verdade irrefragável do que a vida de Pedro. Portanto, eu peço permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala, porque meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? A Bíblia diz que ele nasceu em Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia. A Bíblia diz que ele era filho de João, ele era irmão de André, ele era casado, e ele estabeleceu sua residência em Cafarnaum, também quartel-general do ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era um empresário de pesca, era sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João. E a Bíblia diz que foi seu irmão André que o levou a Cristo, porque André era discípulo de João Batista. E certa feita, Jesus vinha e João Batista disse para os seus discípulos, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, alguns dos discípulos de João abandonam as suas fileiras e seguem a Jesus, tornando-se discípulos de Jesus. Dentre eles estava André, irmão de Pedro. Tendo André encontrado-se com Cristo, o Messias, logo apresentou Pedro a Jesus e disse: achamos o Messias. E Pedro torna-se um seguidor de Jesus. Mas talvez a primeira cena que marcou a vida de Pedro com Jesus está registrada em Lucas 5. Quando certa feita Jesus estava às margens do mar da Galileia, um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, cercado de um lado pelas montanhas da Galileia e por outro lado pelas montanhas de Golã. A multidão se ajunta e Jesus se aproxima, e havia 2 barcos ancorados na praia, e Jesus entra no barco de Pedro, e diz para Pedro: afasta, Pedro, o barco da praia. Porque Jesus entendia que o espelho d'água era um excelente veículo da voz, e poderia assim alcançar aquela multidão. Tendo Jesus se dirigido à multidão, e terminado o seu discurso, diz agora para Pedro: faze-te ao largo, e lance as redes para pescar. E diz a Escritura que Pedro disse para Jesus: Senhor, o mar não está para peixe. Nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada.
Sabe, Jesus, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou perito nisso. Eu sou um pescador profissional. Eu acho que não adianta nada pescar. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, os peixes começam a pular. E era tamanha quantidade de peixes que a rede se rompe. E aquele barco é todo repleto de peixes, e é preciso mandar vir o outro barco que estava ancorado na praia para vir ao encontro, e todos os dois barcos se encheram de peixes e quase vão a pique. E Pedro percebe que aquela pesca era uma pesca miraculosa. Ele percebe que ele não está diante de alguém comum. E ele larga para lá as redes, corre ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor Jesus, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e diz: não temas, Pedro, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. A partir desse momento Pedro passa a seguir a Jesus. Mais tarde, Jesus passa uma noite inteira orando, e dentre os seus discípulos escolhe 12 para serem apóstolos, e Pedro é o primeiro. E ele na verdade vai ser o grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. E começa a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, a ver os milagres de Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus. E agora diz Mateus capítulo 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, no limite do Líbano. E Jesus então quer saber dos discípulos o que é que o povo está comentando a seu respeito, e pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que o povo está comentando a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, o povo está confuso. O povo está completamente rendido à confusão. Ninguém sabe quem tu és. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas, mas ninguém sabe quem és tu. Até hoje a multidão não sabe quem é Jesus. A multidão escuta falar, mas a multidão não sabe quem é Jesus. E Jesus então se volta para os 12 e pergunta: e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que não conseguia esperar que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certamente esperando, quem sabe, aplausos de Jesus, elogios de Jesus, por tamanha e tão ousada e tão clara declaração. Mas Jesus se volta para ele e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro, entenda uma coisa: saber claramente quem sou eu não é fruto da sua pesquisa, não é resultado das suas lucubrações, não é consequência da sua inteligência e da sua capacidade espiritual. Saber quem eu sou, Pedro, é de fato uma revelação que só o Pai podia dar a você. Só Deus pode revelar o seu Filho ao seu coração. E Jesus olha para Pedro e diz: mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui está talvez, pastor Rogério, pastor Anderson, um dos versículos mais complexos de toda a Bíblia, Mateus 16, 18. Porque do entendimento da interpretação desse texto, decorre o destino do cristianismo. Alguns olham para esse texto e dizem assim: Pedro é a pedra. É isso que Jesus está dizendo. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A pergunta é isso mesmo?
É curioso que na língua grega há um trocadilho que nós não conseguimos entender na língua portuguesa. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é um fragmento de pedra. E a palavra pedra é rocha, Petra. Petra no grego é rocha. Não há em nenhum lugar do Antigo Testamento qualquer referência de rocha, Petra, para descrever um homem, por maior que ele tenha sido. Rocha, pedra, é um termo que só é aplicado para Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Aliás, Petros é masculino e Petra é feminino. E mais, o demonstrativo, por exemplo. Jesus não disse: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre essa Petra edificarei minha igreja. Não foi isso que eu disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Por exemplo, na língua portuguesa nós temos isso. Eu estou com a minha Bíblia e diga assim: esta Bíblia. Se eu a coloco distante e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se eu uso o inglês, eu digo this Bible. Se eu me afasto dela, eu digo that Bible. Se Jesus quisesse afirmar que Pedro era pedra, ele não teria dito sobre esta, eu diria sobre essa. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que a igreja tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Tem um dono, e esse dono é Cristo. Tem um edificador, e este edificador é Cristo. Tem um protetor, e este protetor é Cristo. A igreja jamais poderia ser construída sobre um homem, porque qualquer homem é vulnerável como Pedro o era. É falível como Pedro o era. A igreja está consolidada e edificada sobre uma rocha que não se abala. Louvado seja o Senhor. Vale destacar que neste próprio capítulo 16 de Mateus, tendo Jesus concluído este ponto fundamental de deixar claro para os discípulos quem ele era, o Filho do Deus vivo, agora diz a Escritura que ele abre um novo capítulo no seu ensinamento, revelando para os discípulos que importava que ele, Jesus, fosse para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos pecadores, para ser preso, para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto, para ser sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia. Jesus revela para que ele veio ao mundo. E esse mesmo Pedro que acabara de ser elogiado por Jesus, dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Diz a Escritura que ele chama Jesus à parte e passa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso jamais pode te acontecer. Em outras palavras, Jesus, tu estás com a mente muito doentia, tu estás meio depressivo, larga a mão dessas ideias de morte, pensa positivamente, Jesus, larga a mão dessa ideia de cruz, saia desse caminho, entre para um caminho mais positivo. E diz a Escritura que Jesus se dirige a ele assim: afasta de mim, Satanás, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro mesmo. Coitado de Pedro, coitado de nós. Somos capazes das mais robustas afirmações, das mais tristes declarações. Fazemos avanços ousados e damos marcha rés, covardes. Mas nota uma coisa: Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, não.
Jesus está dizendo, arreda Satanás. Ele não está dizendo que Pedro é Satanás. O que ele está dizendo, que essa tentativa de afastar Jesus da cruz, que está na boca de Pedro, é de inspiração satânica. É Satanás que tentou de diversos modos, de diversas formas, em diversas ocasiões, afastar Jesus da cruz, porque foi na cruz que Jesus comprou para nós a nossa eterna redenção. Jesus mandou Satanás arredar, Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Mas Satanás que está insinuando e cirandando com Pedro, tem que ir embora, tem que bater em retirada. Diz a Escritura que 6 dias depois desse caso, desse fato, Jesus sobe um alto monte para orar. E eu não sei que monte é esse. A tradição diz que é o Monte Tabor. Outros dizem que é o Monte Hermon. A Bíblia não revela que monte é. Mas não importa que monte, o que importa é que Jesus subiu para orar. E Jesus chama para ir com ele para o alto desse monte Pedro, Tiago e João. E Jesus sobe para orar conforme Lucas 9:28. E Jesus ora, mas Pedro, Tiago e João dormem. O que empolga Jesus traz fadiga nesses discípulos. O que é o deleite de Jesus é um cansaço para eles. E no topo daquela montanha, 4 milagres extraordinários acontecem. Diz a Bíblia que Jesus, enquanto ora, é transfigurado. O seu rosto brilha como o sol, as suas vestes brilham como a luz. E diz a Bíblia que ele estando em glória, aparecem também em glória, falando com ele Moisés e Elias, o representante da lei e o representante do profeta. E aparecem falando sobre a partida de Jesus para Jerusalém, sobre a sua morte na cruz. E de repente diz a Bíblia que uma nuvem luminosa os envelopa e de dentro da nuvem brota uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E Pedro se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas? Eu nem quero uma para mim não. Vai ser uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E diz a Bíblia que Pedro não sabia o que estava falando. Sabe por que ele não sabia o que estava falando? Porque ele acabara de falar uma bobagem. Uma bobagem. Sabem por quê? Porque nesse momento Pedro estava equiparando Jesus ao representante da lei e ao representante dos profetas. E Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é único, Jesus é singular, Jesus é incomparável. E foi o próprio Pai quem corrige o desvio doutrinário de Pedro, quando diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando descem desse monte, Jesus já encaminha para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, Jesus ressuscita Lázaro. E quando Jesus ressuscita Lázaro, o Sinédrio, que era o supremo tribunal dos judeus, composto de 71 membros, toma uma decisão: Jesus deve morrer. E quando Jesus entra, havia 2 multidões. A multidão que assistiu o milagre da ressurreição e a multidão das pessoas que vinham da Galileia, que já tinham visto os seus milagres. E quando Jesus entra num jumentinho, porque chegara a sua época de se manifestar e de se apresentar para o grande sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e era a festa da Páscoa, onde o Cordeiro era imolado. Diz a Bíblia que a multidão vai clamando e dizendo: Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, e espalhavam ramos e roupas pela estrada. E Jesus vai avançando, até que chega no portão central de frente para o templo. E diz Lucas que ele começa a chorar. O povo está feliz e Jesus está chorando. E o texto grego diz que ele chorava de soluçar. E ele chorava porque ele sabia que a cidade de Jerusalém haveria de sofrer as consequências da sua incredulidade. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho de João mostra Jesus se revelando ao seu povo, e Jesus escolhe neste Evangelho, na verdade João seleciona neste Evangelho 7 milagres de Jesus, 7 declarações de Jesus, para mostrar que ele era o Filho de Deus,
Mas quanto mais Jesus se dirige ao povo, quanto mais milagres Jesus faz diante do povo, quanto mais Jesus ensina o povo, mais incrédulo o povo vai ficando, mais fechado o povo vai ficando, mais endurecido o povo vai ficando. Quando chega o capítulo 12 de João, Jesus não se dirige mais à multidão, Jesus cessa a sua agenda com a multidão. E ele manda Pedro e João preparar um lugar oportuno para celebrar a Páscoa. Pedro e João vai lá, conversa com o dono daquela sala, chamada cenáculo, prepara tudo para a festa. E diz a Bíblia que Jesus entra com seus discípulos, com seus apóstolos, se coloca à mesa. E sabe, pastor Rogério, o senhor conhece tão bem isso, que era costume na época, ao se assentar à mesa, lavar os pés, lavar as mãos. E o hospedeiro tinha esse compromisso de hospitalidade fazer isso. Certamente Jesus espera que alguns dos discípulos tomassem iniciativa, os pés empoeirados. Ninguém toma iniciativa. Ao contrário, diz os evangelistas que entre eles estava rodando uma discussão. Quem de nós aqui é o mais importante? Quem de nós merece o maior destaque? Quem de nós aqui deve ocupar a cadeira mais alta? Quem de nós aqui merece mais prestígio? E diz a Bíblia que quando Jesus percebe o que está no coração deles, Jesus se levanta da mesa, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, ele era impulsivo, diz: Senhor, o senhor não vai fazer isso comigo não. Esse é o papel de escravo. Do escravo mais humilde de uma casa, o senhor não vai fazer isso comigo. Eu chamo o senhor de Senhor, eu chamo o senhor de mestre, eu não vou permitir que o senhor lave os meus pés, eu não aceito que o senhor lave os meus pés. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele diz: então senhor, capricha, agora eu quero um banho completo, comigo é 8 ou 80. E Jesus: não, Pedro, você não precisa de um banho completo, você já está limpo, mas você precisa lavar os pés. Sabe o que significa isso? O banho completo tem a ver com a justificação. Você e eu fomos lavados no sangue do Cordeiro, e você e eu já estamos vestidos com a justiça de Cristo Jesus. Mas embora você e eu já estamos salvos, e o nosso nome já está escrito no livro da vida, nós precisamos ser purificados todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ali naquele cenáculo, Jesus fala do seu amor. Jesus diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mas sabe quem está triste naquela festa da Páscoa? Era Jesus. Diz que quando os gregos queriam ver Jesus, ele se angustiou muito. E ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ali só. A sombra da cruz já estava projetada sobre Jesus. O drama do Calvário já escancarava os seus horrores diante de Jesus. Mas o ferido e triste vai consolar os discípulos. Vai falar para eles da casa do Pai. Vai falar para eles da segunda vinda. Vai falar para eles do Consolador que virá. Vai interceder por eles para que eles sejam protegidos e guardados do mal. E nesse momento diz a Escritura que Jesus tira a máscara de Judas Iscariotes, e o Satanás entra nele, e ele sai na noite daquela hora dramática do ministério de Jesus, para trair Jesus, para entregar Jesus. E diz a Escritura que Jesus pega um pão, que Jesus o parte, diz: esse é o meu corpo, que é dado por amor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Tomou o cálice, disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E diz a Escritura que eles cantaram um hino, e saíram do cenáculo já de noite, naquela quinta-feira, para as fraldas do Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. E quando saíam, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás requereu você para peneirar você, Pedro, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E caminha um pouco mais, e Jesus para e diz para os discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. E nesse momento diz a Bíblia que Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece muito bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não acredito na fidelidade desses outros. Acho que na hora que a coisa pegar, eles vão te abandonar. Mas pode ter certeza de uma coisa, Jesus: eu sou um cara batuta. Eu não te deixo de jeito nenhum. A corda não rói do meu lado. Se todos te abandonarem, e ainda que todos te abandonem, eu jamais. Esteja certo, Jesus, eu te amo mais do que os outros. A minha lealdade é acima de qualquer dúvida, de qualquer suspeita. Eu estou pronto a estar do seu lado em qualquer circunstância. Conta comigo. Para o que der e vier. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro incha o peito de novo e diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a própria morte. E caminham para o Getsemane. Era noite. E diz a Escritura que Jesus deixa 8 discípulos para trás, chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo, vem comigo, vem comigo. E eles caminham com Jesus mais adiante. E Jesus se dirige a eles dizendo: permanecei aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus vai adiante, e diz a Escritura que ele dobra o seu rosto sobre o chão, curva os seus joelhos. E conforme Hebreus 5:7, ele chora convulsivamente, aquele que poderia livrá-lo da morte. E Jesus chora e ora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Quando Jesus se volta, os 3 estão dormindo, e Jesus não fala com os 3, Jesus fala para Pedro: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Escritura que Jesus volta e dobra os seus joelhos e põe o seu rosto no chão e ora e chora, e repete as mesmas palavras: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, seja feita a tua vontade. E volta para os 3, e os 3 estão dormindo. E Jesus volta e coloca o seu rosto no chão e ora e chora, e a agonia é tal que o seu suor se transforma em sangue. E vem um anjo de Deus e o consola. E Jesus se levanta, e os 3 estão dormindo de novo. E Jesus os acorda e diz: ainda dormis e repousais? Levantai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando eles acordam meio apavorados, o jardim todo iluminado. A guarda romana, aproximadamente mais de 400 homens, juntamente com os guardas do templo, capitaneados por Judas Iscariotes, com porretes, com paus, com espadas, entram no jardim para prender a Jesus. E Pedro, meio perturbado, meio dormindo, meio acordado, levanta e saca a sua espada e corta a orelha direita de Malco. E Jesus disse: Pedro, guarda essa espada, porque se eu precisasse de guerra como essa, eu rogaria ao Pai, ele mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. E Jesus cura a orelha de Malco, porque se Jesus não tivesse curado a orelha de Malco, talvez tinha 4 cruzes no Calvário. Levam Jesus preso. E diz a Bíblia que Pedro vai seguindo Jesus de longe. Ele não tem coragem de ficar perto, mas também não tem disposição de abandonar de vez. Levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. E diz a Bíblia que Pedro entra lá com João, e lá tinha uma fogueira. Era de noite, estava fazendo frio. Pedro se aproxima, se aquentando. Passa a moça que cuidava da portaria e diz assim: eu conheço você. Você é um dos dele. E diz Mateus 26:70 que Pedro diz o seguinte: eu não sei o que você está falando. Eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho passa outra pessoa.
E disse que não, você é um dos deles sim. E diz Mateus 26:72, que esse Pedro que nega agora jura: eu juro por Deus que eu não sei o que você está falando, eu juro por Deus que eu não sei quem é esse homem. Aí de repente, um parente do sumo sacerdote, um parente mau, o camarada que tinha cortado a orelha, diz: ah, camarada, esse sotaque galileu seu, não me engana, você é um dos deles sim. E diz Mateus 26:74, que Pedro agora, que negara e que jurara, começa a blasfemar, fala palavrão, começa a xingar, começa a falar impropérios. Eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. E nesse momento o galo canta, e Jesus olha para Pedro, e Pedro desata a chorar. E a palavra chorou amargamente traz a ideia no grego de que saía água podre de dentro dele. E ele saiu naquela noite, no meio daqueles olivais, chutando pedra pelo caminho, alagando o seu rosto de lágrimas. E talvez ele vai para casa, e ele alaga o seu leito com as suas lágrimas, rola de um lado para o outro, o galo canta, ele se desespera, desespero total. Esse homem negar a sua fé, esse homem negar o seu apostolado, esse homem negar o seu Senhor, esse homem negar o seu nome, Pedro, fragmento de pedra, pó, esse homem é nada. Quando chega sexta-feira de manhã, levam Jesus para o pretório romano e Pedro não estava lá. 9 horas da manhã, Jesus é pendurado naquela cruz, naquela tosca montanha do Calvário, e Pedro não estava lá. Jesus agoniza naquela cruz, 6 horas, 3 horas da tarde, Jesus expira e Pedro não estava lá. Na hora de tirar Jesus da cruz, para lhe oferecer um sepultamento digno, Pedro não estava lá. Foi preciso que Nicodemos e José de Arimateia o fizesse. Passa o sábado e Pedro está ausente. Domingo de manhã e Pedro está trancado numa casa com medo dos judeus. As mulheres vão ao sepulcro. E quando chegam lá, pensando que enrolaria a pedra do sepulcro, a pedra já está rolada, o túmulo está aberto, e elas correm onde estão os discípulos e informam, e a pedra foi rolada, o túmulo está vazio, e diz a Bíblia que Pedro e João correm para lá. João era mais novo, chegou depressa, mais cedo, mas Pedro é mais afoito, entrou primeiro, mas voltaram para casa. Maria voltou para o túmulo, e ela está lá no túmulo, e aparece um anjo, e pergunta assim para ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ela está lá, de repente chega alguém que ela pensa ser o jardineiro, e ela diz: me fala onde você colocou o corpo dele. E Jesus olha para ela e diz: Maria. E ela reconheceu a voz e disse: Rabone, Senhor, e foi se ajuntar e agarrar nos seus pés. E Jesus: não me toques, não me impeças, porque eu subirei para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É maravilhoso, porque Jesus chamar esses homens de servos, depois Jesus chamar esses homens de amigos, e agora Jesus chama esses homens de irmãos. E diz: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que encontrarei com eles lá na Galileia. Mas por que o nome de Pedro? Se Pedro era discípulo, por que incluí-lo? Por que distingui-lo? Sabem por quê? É porque Jesus sabia de uma coisa: a essas alturas Pedro não se sentia mais digno de ser discípulo. A essas alturas Pedro tinha pensado: não tem mais jeito para mim, cheguei no fim da linha, cheguei no fundo do poço, eu preciso desistir de tudo. Mas eu quero dizer para você que embora Pedro tenha desistido de Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. E agora é que nós vamos entrar no texto. Eu serei breve. Jesus está cumprindo a promessa. Eu fico pensando, pastor Anderson, como é que foi essa viagem de Jerusalém ao Mar da Galileia? Mais de 100 quilômetros, a pé. Eu imagino que a consciência dele estava perturbada. Eu imagino que a pergunta dele deveria ser essa: o que Jesus vai fazer comigo? Ele vai acabar comigo, ele vai me arrebentar. Vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer: eu sou um fracasso. Está vendo, Pedro? Eu te avisei.
Eu te avisei, você é um fracasso, você me negou mesmo, você é um covarde. E ele vai pensando nessas coisas. Quando ele chega lá, Jesus não está lá. Sabe o que ele diz? Eu vou pescar. O que significa isso? Alguns estudiosos pensam que Pedro disse isso porque ele não queria ficar inativo, de braços cruzados. Ele tinha que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Eu penso que não é esse o problema. Eu penso que o que está por trás aqui está dizendo o seguinte: acabou para mim. Eu vou voltar às minhas redes. Eu vou voltar à minha empresa. Eu vou voltar a ser um empresário de pesca. Eu vou começar tudo de novo. Acabou. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Pedro era um líder. E um líder é alguém que influencia ou para o bem ou para o mal. Um líder nunca é neutro. O que é que os outros disseram? Nós vamos contigo. Ele é um influenciador. Naquela noite não pegaram um lambari sequer, porque o homem que se afasta de Deus nem para pescador serve mais. Quando amanhecia o dia, ainda era de noite, eles estão a 100 metros da praia, já retornando da pescaria frustrada. Aparece alguém lá na praia andando, apenas uma silhueta, não dá para saber quem era. E essa pessoa, cada praia se dirige a eles lá no barco e pergunta assim: filhos, olha que palavra doce, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles respondem: não. E quem está na praia diz assim: lance a rede à direita do barco e achareis. Lembram? Quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, foi uma pescaria milagrosa. Jesus está repetindo a cena da pescaria milagrosa para Pedro dizer: olha, eu sou o mesmo que chamei você, eu chamei você. E eu posso restaurar a sua vida. Eu posso te dar uma nova chance. Vamos começar outra vez. Você caiu, mas eu te levanto. Você tropeçou, mas eu te ergo. Você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Vamos recomeçar essa caminhada. Eu estou aqui, Pedro, para mostrar para você que eu sou mesmo. Aleluia. Lançai. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Diz a Bíblia que eles lançaram e 153 grandes peixes começaram a pular na rede. Não obstante a rede não se rompeu, muito provavelmente que a rede era alugada e Jesus não queria que eles tivessem problemas. E João disse: é o Senhor, Pedro, ele está aqui. E Pedro larga para lá as redes, corre, coração acelerado, vai ser agora. Jesus vai botar o dedo no meu nariz e vai acabar comigo. Quando ele chega lá, uma surpresa. Um braseiro, com pães, com peixes. Sabe por quê? Porque os dois únicos lugares que aparece a palavra braseiro no Novo Testamento, foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo? Curando a psique de Pedro, curando a memória de Pedro, está armando novamente o cenário da queda, para que ele entendesse que exatamente onde ele caiu, é que Jesus pode restaurá-lo. Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus que hoje pode levantar você do fosso, levantar você da queda, e dar você uma nova oportunidade para você recomeçar a sua caminhada. Jesus disse mais: trazei mais peixe aí, pode trazer. E depois que Jesus os aquece porque estavam molhados, e depois que Jesus os alimenta porque estavam famintos, diz a Bíblia que Jesus se aproxima de Pedro e pergunta assim: Pedro, Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? A pergunta de Jesus é intrigante, porque não bastaria a Pedro amar a Jesus igual aos outros, teria que amar mais? Por que Jesus faz essa pergunta? Sabem por quê? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu te amo mais do que os outros.
que Jesus está perguntando é o seguinte: Pedro, você ainda acha a mesma coisa? Você ainda faz a mesma declaração? Você ainda acha que você é mais leal do que os outros? Pedro, tu me amas mais do que os outros? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Diz a Bíblia que Pedro se entristeceu por lhe ter perguntado a terceira vez, e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabem por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. Para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus dá a ele a oportunidade de reafirmar o seu amor por ele, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu penso nisso como um jogo. Pedro saiu daquele jogo perdendo de 3-0. Negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. 3-1, Pedro. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Tu sabes que eu te amo. 3-2, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. 3-3, Pedro. Então, Pedro, segue-me. E Jesus vira o jogo 4-3. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você está levando de goleada do inimigo, nesta noite, Deus pode virar o placar do jogo da sua vida. Ele é o Deus de toda a restauração. Mas o que é curioso, é que na língua portuguesa não dá para entender toda a riqueza desse texto. Eu explico. Há na língua grega 2 palavras muito próprias para amor. É o verbo agapau, de onde vem a palavra ágape, que é amor sacrificial, é amor que dá a vida pelo outro, e o amor filéu, de onde vem filia, de amizade, de afeição. Quando Jesus pergunta a Pedro a primeira vez, ele pergunta assim: agapas-me? Você me ama com amor ágape? Você está pronto a dar sua vida por mim? Pedro respondeu assim: não. Filosê. Eu gosto do Senhor com amor filéu. Amor de amigo. Ele não respondeu a mesma coisa, embora no português está escrito: eu te amo. Mas com outro tipo de amor. Jesus pergunta a segunda vez: agapas-me? Você me ama com amor ágape? E Pedro respondeu de novo: não, Senhor. Filosê, eu só gosto do Senhor com amor filéu. Aí Jesus mudou a pergunta na terceira vez, por isso que ficou triste. Jesus usou a mesma palavra de Pedro. Pedro, você gosta de mim? Fileis-me? Você me ama com amor filéu, Pedro? Ele respondeu do mesmo jeito: filosê, eu gosto do Senhor apenas com amor filéu. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu não tenho coragem mais de dizer que eu dou minha vida pelo Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele está sendo humilde. 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 Agora note outra coisa. Jesus restaura a vida de Pedro e Jesus restaura o ministério de Pedro. Então apacenta os meus cordeiros, então pastoreia as minhas ovelhas, então apacenta as minhas ovelhas. A única condição que você e eu temos para pastorear o povo de Deus é amar o Senhor Jesus. Porque quem ama o dono da igreja tem condições de apacentar as ovelhas do grande pastor que é Jesus Cristo. Jesus não pede para ele: então você vai para um seminário, meu filho, estuda 6 meses lá. Estuda teologia, exegese, geografia bíblica, história da igreja. Depois eu vou te reconduzir ao ministério. Se você ama Jesus, hoje você pode ser restaurado. Talvez eu estou falando para a gente aqui que já foi muito mais ativo na igreja, muito mais dinâmico na igreja. Já esteve na linha de frente e vanguarda e hoje está sentado no banco de braços cruzados. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite, não apenas para restaurar a sua vida, mas para restaurar o seu ministério. Para reconduzir você para a linha de frente. Para que você seja poderosamente usado nas mãos de Deus.
E eu termino dizendo o seguinte, confira comigo o verso 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. O que significa isso? O verso 19 explica o que significa o 18. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Um dia Pedro diz para Jesus, estou pronto a ir contigo para a morte. E Jesus respondeu, pois eu aceito. Essa expressão, quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres, significa que Pedro foi crucificado. E o verso 19 explica, isso significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E era no final do governo de Nero. E Pedro foi preso, a perseguição era implacável. E Pedro foi condenado à morte. E morte de cruz. E diz os historiadores, que na hora que ele estava sendo crucificado, ele disse para os seus algozes, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor o foi. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim ele morreu. E com este gênero de morte, ele glorificou a Deus. Não importa a maneira como você morre, se você morre com Cristo, e se você morre para a glória de Deus. Esse homem nos deixa um grande legado. Porque a partir desse dia, Pedro é um outro homem. Logo depois ele vai ser cheio do Espírito Santo. Logo depois ele vai pregar e as multidões vêm aos pés de Jesus. Logo depois ele vai ser o grande líder que vai abrir a porta do Evangelho para os judeus e abrir a porta do Evangelho para os gentios. Logo depois ele vai ser o homem que vai orar pelos enfermos e os enfermos vão ser curados. Ele vai orar pelo morto e a morta vai ressuscitar. Ele vai orar e as pessoas vão ser libertas. A sombra dele, ao se projetar nas pessoas, as pessoas vão ser impactadas com o poder de Deus. Porque o Deus que restaura, é o Deus que levanta, é o Deus que capacita, é o Deus que unge, é o Deus que instrumentaliza para a glória do seu nome. E nesta noite, Jesus está aqui. E Ele está aqui para levantar você, para salvar você, para perdoar você, para libertar você, para transformar você, para reerguer você e para devolver a você o melhor dos sonhos que um dia você nutriu em servir a Deus. E o que Deus vai fazer é que o melhor daquilo que você já teve até hoje vai ser medida mínima do que Deus vai fazer com você e por meio de você daqui para frente. Que este Deus seja exaltado. Amém.